Olá, irmãos, Shalom. Vamos comentar um pouquinho com vocês, partilhar um pouco sobre a liturgia desta semana. Estamos no tempo pascal e que riqueza podermos ver o início das comunidades cristãs, o nascimento da igreja, como tudo aconteceu. É isso que nós vamos vendo a partir do seu evento central, a ressurreição do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição, e depois todo o desenrolar, a continuidade da obra de Jesus por meio do Espírito através da igreja, dos seus discípulos. Mas antes, é importante entendermos que a liturgia do tempo pascal, ela está dividida em 3 fases. A primeira fase vai da própria Páscoa, da ressurreição do Senhor, então pega a primeira e a segunda semana. E nessas 2 primeiras semanas da Páscoa, a centralidade do anúncio, da liturgia da palavra é o qual? O anúncio de que Cristo está ressuscitado, de que ele não está morto. Então, essa alegria pascal que ainda está presente nessas 2 primeiras semanas, sobretudo o anúncio, como se deu o anúncio na primeira comunidade cristã, entre os discípulos, da ressurreição do Senhor. A segunda fase é essa que inicia hoje, nesse terceiro domingo, e vai até o quinto domingo. Então, do terceiro domingo, da terceira semana da Páscoa até a quinta semana de Páscoa, nós temos a segunda fase, que é a fase onde nós vamos perceber e descobrir, conhecer um pouco mais aqueles desafios fundamentais que os discípulos encontraram para realmente serem verdadeiras testemunhas, para viverem o seu testemunho de discípulos do ressuscitado que passou pela cruz. E nessas semanas, 2 semanas, terceira, quarta até o quinto domingo da Páscoa, nós vamos encontrar também, além dos desafios para que eles anunciam os desafios presentes no início da vida apostólica, nós vamos então encontrar também a forma como os discípulos vão tomando consciência da sua nova identidade. Não são mais judeus, eles são cristãos. O que significa isso? Então, também a consciência da nova identidade, a forma como eles assumem a sua identidade de discípulos do ressuscitado, como eles vivem a missão. E a terceira fase desse período já vai ser o 6º domingo até a Ascensão, que é uma preparação já iminente para Pentecostes. Mas nos voltemos para esse terceiro domingo, portanto, essa terceira semana. O que a liturgia nos reserva, o que o Senhor deseja nos comunicar, como devemos nos portar diante da liturgia, da graça que o Senhor quer nos dar nessa semana, a partir da liturgia do domingo, que é central e uma chave de leitura para toda a semana, para toda a liturgia da semana que segue. Nesse domingo, o Evangelho nos apresenta aquele que nós conhecemos, normalmente nas nossas traduções, trazem esse título de Discípulos de Emaús. E se prepara porque eu tenho algumas surpresas para dar para você, para a gente poder fazer uma leitura mais aprofundada e mais real, que a gente vai se acostumando com os títulos que a gente ouve desde sempre e não presta atenção que às vezes aqueles títulos colocados, eles não dizem a realidade do texto. Então é um pouquinho disso que eu quero apresentar para vocês hoje, tá bom? Primeiro, a gente, quando fala de discípulos de Emaús, isso se torna poesia, né? Já fez tantas músicas belas sobre esse tema e é uma passagem belíssima. Mas quem são os discípulos de Emaús? Será que a Bíblia fala mesmo de discípulos de Emaús? O texto vai dizer que eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E interessante que a arqueologia até hoje não conseguiu localizar exatamente Emaús. É interessante, não temos uma localização exata desse povoado. Então, primeira coisa, 2 deles viajavam para um povoado chamado Emaús. Portanto, não diz exatamente que eles são de Emaús, eles estavam indo para Emaús. Viu já a diferença aqui com o termo que a gente se acostuma do título? Não exatamente discípulos, o que significa ser discípulos de Emaús? E visto que a localidade da cidade até agora não foi encontrada,
Vamos então descer um pouco mais para ver se podemos ter uma outra compreensão daquilo que o autor bíblico está nos dizendo. Emaús é um termo hebraico que significa fortaleza. Talvez aqui a gente tenha já uma chave de leitura. Porque se nós vemos em Mateus 26, 32, Jesus ele diz assim: ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas, o rebanho, mas eu vos precederei na Galileia. O pastor foi ferido, então eles viram aquele evento terrível da morte de Cristo e todos se dispersaram. Alguns se trancaram por medo, outros se afastaram da comunidade e foram se refugiar sozinhos. É o caso de Tomé. E outros fugiram buscando segurança, buscando uma fortaleza, buscando uma proteção. Talvez seja a chave de leitura desses dois aqui, que não sabemos exatamente, um deles se chamava Cleofas. E nós sabemos que uma das Marias, que estava sempre ali, que também acompanhava Jesus, que estava muitas vezes em presença de Maria, mãe de Jesus, tinha Maria, mulher de Cleofas. Portanto, muitos exegetas acreditam que esses dois aqui eram um casal. Maria, mulher de Cleofas, e Cleofas, o seu marido. É provável que esses discípulos aqui de Jesus fossem um casal. É muito provável. E eles buscavam uma proteção, estavam com medo. Não viram quando Jesus se aproximou, não reconheceram que era Jesus que caminhava com eles e começaram a dizer: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu, e vai falando, lamentando a decepção que eles estavam vivendo, que eles acreditaram em Jesus, que eles o seguiram, mas que ele morreu, tudo acabou. E que alguns disseram que ele ressuscitou, mas ninguém o viu, na verdade, e eles estavam indo embora. Ou seja, buscando uma proteção, buscando uma fortaleza. E é belo ver que Jesus vai ao encontro deles. Como Jesus foi ao encontro daqueles que estavam com as portas fechadas, trancados ali no seu medo, e os chama à fé, dá-lhes o Espírito, dá a eles o Espírito que tira, que vence o medo. Jesus vai ao encontro de Tomé, que tinha se refugiado na sua solidão, se trancado, sozinho, afastando-se da comunidade. Aqueles que o viram chamam Tomé, que permanece incrédulo ainda, cético. E Jesus vai ao encontro de Tomé no seu íntimo, onde ele se escondia sozinho, e o chama à fé a partir de uma experiência. E Jesus também vai e encontra no caminho, caminha junto com aqueles que fazem um caminho de retorno ou de ida, de busca de proteção, de fortaleza, porque estão decepcionados com a situação, com o que viram. E como se encaixa, talvez se encaixe na nossa situação hoje. Como é que você está? Talvez você esteja. Todos estamos em casa, trancados em casa. Estamos em casa, mas não precisamos estar trancados. E o Senhor, se nós estamos trancados, Ele vem ao nosso encontro. Se você se refugiou no seu coração e se afastou da comunidade, daquele centro, do cenáculo onde o Senhor ceia conosco, onde recebemos o Espírito Santo, o Senhor também vem ao encontro e diz: faça de novo uma experiência, coloque aqui o teu dedo, veja que sou eu. E o Senhor vai também ao encontro daqueles discípulos que fogem para Emaús, que fogem para uma segurança, que buscam um refúgio longe da comunidade. E o que acontece quando eles percebem que é o Senhor no partir do pão, que percebem que queimava o seu coração? Eles correm e voltam para Jerusalém. Eles voltam para a comunidade, naquele lugar, no cenáculo, onde eles vão receber juntos o Espírito Santo. Voltam para o cenáculo, no lugar onde, em comunidade, é aquecida e fortalecida a sua fé. Só pode se viver como discípulo em comunidade. Ninguém vive como discípulo sozinho. Por isso o Senhor vai buscar cada um. O Senhor abre-lhes a fé vence o medo, e assim eles retornam para Jerusalém, retornam para a comunidade. O coração deles é aquecido
pela palavra, porque o Senhor os fez compreender as Escrituras, tudo o que se dizia a respeito dele. E assim o Senhor fará conosco, na escuta da palavra, na nossa Léxio Divina. Voltemos a nossa atenção para a palavra do Senhor, que vai nos revelar, nos fazer como fez a esses discípulos que fugiam para Emaús, ler a realidade, ler a história a partir da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, com um olhar novo, ler os acontecimentos e compreender bem a realidade do tempo presente, não pelos noticiários, não pelos alarmes e quantas coisas estão acontecendo nesse período, além da pandemia, todo o problema político, a crise política que nós estamos vivendo, a crise econômica, tantas crises relacionais nesse tempo. Como compreender e como fazer escolhas a partir da palavra, da escuta da palavra, a partir do pão, da fração do pão. E você pode dizer, Josefa, mas nós não estamos recebendo a Eucaristia, temos que assistir a missa pela internet, pela televisão. O céu não tem fronteiras, somos todos um só, naquele único pão, somos corpo de Cristo. No único pão, corpo de Cristo que se parte e se dá a nós, nós somos um. Então aqui está um momento de amadurecermos a nossa fé. A nossa fé eucarística é tempo de maturidade vocacional e maturidade cristã, de compreender muito mais o que significa ser corpo de Cristo, ser igreja. E, portanto, se tem uma única pessoa no mundo, nesse tempo, que comunga a Eucaristia, nós todos somos fortalecidos pela mesma graça desse único corpo, porque nós somos corpos, nós somos um. Aqui está um tempo onde o Senhor abre os nossos olhos para compreendermos o que significa ser o seu corpo. Não é ficção, é mistério, e mistério eucarístico, que é a realidade mais real que pode existir. Então é o tempo em que ele abre os nossos olhos para amadurecer a nossa fé e nos fortalecer com a sua presença que ultrapassa o tempo e o espaço e, portanto, modifica a minha vida, me transforma. Quando falamos de comunhão espiritual, nós falamos de uma experiência verdadeira e profunda, porque ele está vivo, ele está vivo. E é uma vida nova, é uma vida ressuscitada, é vida eterna, portanto não se prende, não está limitado mais ao tempo e ao espaço, ele entra com as portas fechadas, não existem limites para ele. Portanto, não existem limites para ele me alcançar e te alcançar e nos transformar. E talvez hoje de forma mais profunda, porque às vezes, quantas vezes nós vivemos a Eucaristia de forma automática, mecânica, superficial? Aprofundemos agora essa realidade que é Cristo em nós. O Senhor nos chama a abandonar o caminho do medo e da covardia, ou seja, da fuga para Emaús. Fugir para Emaús é covardia, é não querer participar da vida de Cristo. E essa semana nós vamos ver como, pela liturgia, como os discípulos foram abandonando o medo e a covardia e foram se abrindo à ação do Espírito, que fez deles verdadeiras testemunhas. E aí nós vamos ver Estevão, nós vamos ver Filipe. O Senhor nos convidará a, com eles e como eles, na nossa realidade hoje, anunciarmos que Cristo ressuscitou. Ele caminha conosco na nossa noite, ele caminha conosco também nas nossas fugas para nos trazer de volta à comunidade. Portanto, estejamos atentos em estar unidos como comunidade, somos um único corpo, temos uma vocação. Estejamos unidos nos nossos grupos, nas nossas comunidades, nas nossas células, para juntos acolhermos o dom do Espírito. É uma semana de ser discípulos do ressuscitado que passou pela cruz, de ações de evangelização, de intercessão, de oração para que ele aqueça o nosso coração na palavra e na Eucaristia, nos dando a consciência da nossa identidade cristã, identidade vocacional, Shalom, e nos ajudando, nos ensinando a ser missionários, não aqueles que fogem, mas aqueles que são aquecidos e por isso perdem o medo, a fé que vence o medo e anunciam
que Ele está vivo e caminha conosco. E que nessa semana tenhamos essa ousadia e essa alegria de anunciar na nossa família, pelas nossas redes sociais, ligando para alguém de quem a gente lembre que o Senhor coloca em nosso coração, que Ele caminha conosco, que ninguém está sozinho. É um tempo em que muitos precisam da esperança, ser aquecidos na esperança. E aqueles que fizeram a experiência com o ressuscitado, eles têm essa missão, e essa é a tua e a minha missão esta semana. Que o Senhor nos abençoe, que Ele também aqueça o nosso coração, nos tire das nossas fugas, da busca de fortaleza e proteção, nos insira na comunidade para juntos, conscientes da nossa missão, anunciar que Ele ressuscitou. Shalom, Deus te abençoe, uma santa missão esta semana.